Olha, nós vamos agora até o quartel do Comando Geral. Já temos lá, a Micaela está no ponto. Está acontecendo uma entrevista coletiva agora, falando de uma operação que aconteceu ontem na região do bairro Mafrense. Você está vendo aí imagens ao vivo falando o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. As forças de segurança se integraram para dar resposta a uma mensagem que partiu de dentro do sistema prisional, atribuída a uma liderança que atua na região norte de Teresina, chamado Reginho, que teria prometido retaliação à morte do filho dele, que morreu num confronto com a polícia na madrugada da última sexta-feira. 22 pessoas foram presas nessa operação de ontem na resposta do aparato da segurança pública. A Polícia Militar e as outras forças, em entrevista coletiva, falam agora os detalhes desse trabalho. Vamos acompanhar. À disposição de vocês. Quero de público aqui agradecer a toda a nossa corporação e as co-irmãs pela dedicação nesse trabalho, nesse final de semana. Agradecer ao Coronel Galvão, Coronel Tombeira, Coronel James, que estiveram diretamente nossas forças, e o nosso subcomandante-geral, Coronel Costa Lima, que nos apoia, nos aconselha e articula toda a cúpula do comando juntamente conosco. A vocês a minha melhor continência e sigamos firmes no propósito de bem servir o povo do estado do Piauí. Com a palavra o delegado Charles e o delegado Samuel. O delegado Charles Pessoa, que não configurou... Delegado, como foram as investigações que resultaram nesta operação? Qual o resultado da operação? A operação de ontem, como o comandante-geral falou, uma ação integrada da segurança pública piauiense, justamente dentro do pacto pela ordem, e uma operação que já vinha sendo programada há algum tempo, umas investigações que foram presididas tanto pelo DRACO como pela DENARC, indivíduos com envolvimentos com facções criminosas. Alguns deles já tinham, inclusive, sido presos em operações anteriores, indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica, que integram, sim, uma célula de uma facção criminosa, que, inclusive, alguns familiares já tinham sido presos anteriormente. Então, nós intensificamos as ações, deflagramos essa grande operação. Só para você ter uma ideia, foram mais de 70 medidas cautelares cumpridas, entre busca e apreensão em prisões, mais de 20 prisões, 10 armas de fogo apreendidas. Isso demonstra a importância desse trabalho, a organização desse trabalho, e também que não há dia e nem hora para servir a sociedade piauiense e atuar de forma extremamente rigorosa para combater essa criminalidade. Delegado. Essa investigação e essa operação ela não teve relação com a morte do nosso policial militar, mas é também uma demonstração, se eventualmente casos como esse acontecerem, nós iremos intensificar ainda mais o nosso trabalho. O nosso objetivo, como o coronel Sheiva falou, é demonstrar que essas facções criminosas, elas não terão espaço aqui no nosso estado. A gente não vive em uma bolha, como o coronel falou, infelizmente, essas organizações chegaram aqui no Piauí, como chegaram em todas as unidades da federação. Essas células, elas não são aqui do estado, elas vieram de outras unidades da federação, mas o Piauí está fazendo o seu papel. Reconhecemos, sim, essa situação, mas desenvolvemos uma metodologia que eu posso assegurar, que é uma das metodologias mais eficientes de combate a essa criminalidade organizada. É tanto que vocês estão observando a redução desses números, a gente efetuando prisões e o Poder Judiciário e o Ministério Público julgando e condenando esses criminosos. Indivíduos realmente que devem, sim, permanecer encarcerados, para que a gente tenha cada vez mais paz social aqui no Piauí. O comandante passou a bola para o senhor. Existe ou não existe ramificações do Comando Vermelho no Piauí? Sim, como ele também falou que existe. É tanto que vários criminosos foram presos ontem. Indivíduos que integram o Comando Vermelho. Muitos deles irão passar por uma audiência de custódia hoje, na verdade todos eles. Alguns foram presos por força de mandado de prisão, outros em situação de flagrante delito, mas indivíduos que eu acredito que irão permanecer encarcerados. Eles pertencem a uma célula do Comando Vermelho, mas essa célula está sendo monitorada e já deflagramos inúmeras operações ali na região do Mafrense. Inclusive, vocês acompanharam com prisões do Regim e filho do Regim. Ontem nós prendemos vários outros membros dessa mesma família, o irmão dele, do Regim, uma irmã dele, um cunhado, uma sobrinha, uma filha. Então, são indivíduos que, assim como os criminosos que mataram o policial militar, é uma família envolvida com o crime.
Então, se a família é envolvida com o crime, nós iremos intensificar as ações em todos os seus membros. Os indivíduos que mataram o policial militar, um deles, que inclusive já tinha sido preso pelo Draco, a irmã dele está presa, o tio dele já foi preso, o outro tio foi preso, a avó, aquela senhora de mais de 70 anos, que também contribui com essa criminalidade, já foi conduzida. Então, nós estamos falando, infelizmente, de núcleos familiares que integram a criminalidade organizada, mas o Estado observou e identificou, e nós estamos intensificando as ações para que eles sejam presos e o Poder Judiciário responsabilize cada um deles. Delegado, muito importante, teve a veiculação de uma mensagem que foi amplamente divulgada em grupos de WhatsApp, atribuídas a supostas lideranças que estão detidas em presídios piauienses. A polícia, nas investigações, conseguiu definir se existe procedência, veracidade nessa mensagem? Se existir, essa operação teria sido uma resposta a isso, ou a polícia descarta a veracidade dessa mensagem? Como eu falei, a gente tem um monitoramento permanente, isso por parte de toda a segurança pública. E eu trago aqui as inteligências, tanto da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, com profissionais designados só para atuar na proteção dos agentes públicos. Tivemos conhecimento, sim, dessa mensagem que circulou nos grupos de mensagem. Claro que por uma estratégia de investigação a gente não vai trazer aqui todos os detalhes, mas a mensagem circulou e isso demonstra a organização do Estado. Nós temos um trabalho de monitoramento e se a gente identificar eventualmente qualquer rumores, nós já iremos nos antecipar. Uma demonstração clara que nós estamos nesse momento representando a segurança pública e representando muitos homens e mulheres, como o coronel falou, homens que não têm medo de combater a criminalidade organizada. Porque quando a gente sai para as ruas e veste os nossos uniformes, nesse momento a gente representa o Estado. E volto a ressaltar, o Estado não tem medo, o Estado não age por emoção, o Estado age de forma racional com um objetivo, servir a sociedade e combater a criminalidade organizada. E fica aqui, para todos os criminosos que porventura têm vínculo com o Estado do Piauí. Eu volto a ressaltar, nós somos Estado, Estado não tem medo. Nós iremos intensificar o nosso trabalho e demonstrar que vocês, mais uma vez, não terão espaço aqui no Piauí. Delegado, é a primeira vez que acontece uma operação desse porte aos domingos? Isso tem a ver também com a morte do sargento? Não é a primeira vez, já deflagramos outras operações de dimensões parecidas, como essa operação deflagrada ontem, em domingos, sábados e feriados, mas também é uma operação que já estava planejada, né, como o coronel falou. Infelizmente, aconteceu a situação com o policial militar. O secretário solicitou outra reunião com todos os representantes, né? Uma operação que já estava planejada e a gente nós não retiramos do planejamento, pelo contrário, nós intensificamos as ações. E aqui eu volto a assegurar isso aqui, e posso afirmar que, em razão da morte do policial militar, nós aumentamos a quantidade de medidas cautelares. Não que aqueles criminosos presos na manhã de ontem tenham tido relação com a morte do nosso colega, mas aconteceu sim uma morte, nós aumentamos as nossas medidas cautelares. A operação iria ser de uma dimensão até um pouco menor, mas em razão da situação, nós aumentamos a quantidade de busca, aumentamos a quantidade de prisão, aumentamos o efetivo, de uma demonstração de que se eventualmente ações como essa voltarem a acontecer, nós iremos intensificar e agir com rigor, claro que dentro da legalidade, mas sempre com rigor, demonstrando a força e a organização da segurança pública piauiense. Oi, Tiago, pode fazer a pergunta. Eu gostaria, Micaela, se possível, você abordasse o Coronel Alves, é o comandante do BEP, esteve na operação da semana passada. Qual é a orientação para os policiais diante da veracidade dessa informação que partiu de dentro do presídio e que seria direcionada especialmente aos policiais que participaram da operação que terminou neutralizando lá o Gabriel? Não acreditamos, nós temos certeza que nós iremos intensificar o nosso trabalho. Perfeito. Tiago, por gentileza, repita a pergunta que eu vou passar aqui para o Coronel Alves, comandante do BEP. Nós, na verdade, queremos apenas saber qual é a orientação aos policiais, uma vez verificada a veracidade dessa informação, como é que está o diálogo com o sistema prisional para se isolar essas lideranças, de onde partiram essas mensagens em tom ameaçador, especialmente aos policiais do BEP que participaram da operação que culminou na morte do Gabrielzinho.
pelo sistema penitenciário de associação. Tenente Coronel, a gente está ao vivo aqui para o Notícia da Manhã. O Tiago, nosso apresentador, fez uma pergunta para o senhor com relação a qual a orientação, especialmente para os policiais do BEP, considerando essa mensagem que foi veiculada de supostas lideranças de uma facção, dizendo que teria uma retaliação, especificamente aos policiais do BEP, em virtude da morte do Gabriel. E agora as entrevistas vão ficar pontuais com... Na verdade, bom dia. Na verdade, em relação à vinculação dessa mensagem que foi repassada, cuja autoria está destinada à liderança de algumas facções criminosas, é importante ressaltar que está se tendo um trabalho de investigação em cima realmente da origem dessa mensagem, para ver a validação dessa mensagem. E a todo policial, não só do BEP, mas a todo policial militar, as orientações são sempre as mesmas, né? Nós, como policiais militares, ou policiais civis também, ou qualquer agente de segurança, devemos ter nossas precauções, devemos agir de maneira diferente, uma vez que são agentes do Estado e estão combatendo essa criminalidade. Perfeito. E as providências para isolar ainda mais essas lideranças dentro dos presídios? Essas providências estão sendo tomadas, a gente verificou algumas medidas juntamente do secretário de Segurança, em conjunto com o secretário de Justiça. Algumas decisões foram tomadas para fazer algumas movimentações de alguns criminosos que já estão sendo monitorados também pelo nosso departamento, que é especializado nesse caso, que é o DRACO. Muito obrigada ao Tenente Coronel Alves, comandante do BEP, pela entrevista. Então tá aí, viu, Tiago? Aqui a entrevista coletiva acabou de ser encerrada aqui no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí. As autoridades policiais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança, estão disponíveis aqui para a entrevista. E o balanço completo do que foi dito nessa entrevista coletiva você acompanhou aqui no Notícia da Manhã e também vai acompanhar os desdobramentos logo mais no Jornal do Piauí. Tiago. Muito obrigado, Micaela, pelas informações. Você vendo tudo ao vivo aqui, aí 2 pontos apurados por nossa produção. De que os 2 aí que supostamente assinam essa mensagem já foram mudados de lugar dentro do sistema prisional, com o objetivo de parar essa comunicação. E o segundo ponto, há uma investigação instaurada para saber quem trouxe essa mensagem para o lado de fora, porque lá eles não têm acesso a celular. Então, a possibilidade maior é que alguém que foi visitar pegou a mensagem e trouxe para cá. Isso está sob investigação e a polícia vai apurar responsabilidades também em relação a isso.